Hoje nós continuaremos a abordar o tema juros simples. Quero ressaltar mais uma vez a questão das unidades. A taxa de juros e o tempo necessitam estar na mesma unidade. Se a taxa de juros estiver ao mês, o tempo precisa estar ao mês. Se a taxa de juros estiver ao ano, o tempo precisa estar em anos, e assim sucessivamente. Outro ponto que eu quero destacar é a questão do montante, que o montante é igual ao valor investido, que é o capital, mais os juros, ou seja, o quanto rendeu. Nós podemos observar aqui que o capital, nós não temos sinal ao lado esquerdo dele. Quando isso ocorre, nós sabemos que o sinal é positivo. Como eu quero saber em muitas questões o valor dos juros, eu preciso colocar o capital no outro lado da equação, ou seja, se o sinal é positivo, eu passo para o outro lado com o sinal negativo. Então, o montante menos o capital é igual ao valor dos juros. É importante perceber essa relação porque existem muitas questões que abordam isso, dão o valor do montante, o do capital, e é necessário que você descubra o valor dos juros para poder realizar o que está sendo pedido. Um exemplo desse tipo de questão é essa questão da Fundação Getúlio Vargas de 2010. Ela diz o seguinte: um investidor aplicou R$ 56 mil em um fundo de investimento a juros simples. Depois de 4 meses, resgatou todo o montante de 67.200 e reaplicou em outro fundo de investimento por mais 2 meses, com a taxa igual ao da primeira. Então, qual o valor dos juros recebidos na segunda aplicação? Primeiramente, vamos observar os dados que foram fornecidos. Nós temos duas situações, uma primeira aplicação e uma segunda. Na primeira aplicação, ele informou que o capital foi de R$ 56 mil. Ela ocorreu durante 4 meses e ele resgatou um montante de 67.200. O montante, o valor do capital, mais os juros. E na segunda situação, na segunda aplicação, ele fala que a taxa é igual da primeira, ou seja, a taxa de juros da segunda situação é igual à taxa da primeira. O problema não informa a taxa da primeira situação, então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é calcular essa taxa. Como nós já sabemos que os juros é igual ao montante menos o capital, e pelo enunciado na questão nós sabemos que os juros é igual ao montante de 67.200 menos o capital de 56 mil, nós podemos descobrir facilmente que os juros, ou seja, o quanto rendeu essa primeira aplicação, foi de R$ 11.200. Muito bem. O próximo passo agora é calcular a taxa de juros. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula aqui em cima. O capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Vamos simplesmente substituir os dados na equação. O valor dos juros nós acabamos de calcular é de 11.200. Eu não vou colocar o ponto para não haja confusão com o sinal de vezes. O capital investido na primeira situação foi de R$ 56 mil, dando uma determinada taxa aí de juros que eu quero descobrir durante um período de tempo de 4 meses, conforme enunciado da questão. Tudo isso dividido por 100. Muito bem. Primeira coisa, não existe aqui nenhuma adição ou subtração na parte de cima da equação, ou seja, nem na parte de baixo. Então nós podemos simplificar da seguinte maneira: cortar um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Redigindo essa equação, nós ficamos com a seguinte situação: 11.200 é igual a 560 vezes I vezes 4. Apenas para facilitar o entendimento, eu vou inverter a ordem do I e do 4, ok? Eu apenas inverti a ordem, o sentido é o mesmo, a ideia é a mesma.
Como eu quero descobrir o valor da incógnita aí, eu tenho que deixar ela isolada, sozinho. Como 560 e o 4 estão multiplicando i, eu vou passar para o outro lado da equação, dividindo. Ou seja, 11.200 dividido por 560 vezes 4 é igual a nossa taxa aí. Muito bem, eu vou na próxima tela inverter, vou colocar a taxa aí do lado esquerdo e os valores do lado direito, apenas para facilitar a visualização. A nossa taxa aí é igual a 11.200 dividido por 560 vezes 4. Muito bem, como não existe nenhum tipo de subtração ou adição, nós vamos simplificar, cortando um zero em cima e um zero embaixo. Reescrevendo, nós obtemos a seguinte questão, a seguinte condição. A nossa taxa I passa a valer 1.120 dividido por 56 vezes 4. Nós podemos aqui, para resolver de uma maneira mais fácil, simplificar. Por exemplo, 1.120 por 2 e simplificar 4 por 2, ou simplificar 56 por 2, ou um ou outro, tá pessoal? Um por vez. Posso simplificar 1.120 por 2 e simplificar 56 por 2. Copio novamente a resposta e simplifico de novo. E assim sucessivamente até achar um valor mínimo aí, ou até achar uma resposta exata. Como para nós ganharmos aí um pouquinho de tempo, eu vou colocar a resposta final aqui dessa conta, que é igual a 5% ao mês. Você deve chegar, através da simplificação, a um valor de 20 sobre 4, por exemplo. Uma das opções é quando você estiver simplificando. Mas o que interessa é você chegar nesse 5% ao mês. Muito bem. Qual é o próximo passo? Vamos voltar na questão. A taxa da segunda aplicação é igual à taxa da primeira aplicação. Vamos ver os outros dados. A segunda aplicação durou 2 meses, certo? E o capital investido? Bem, ele tirou o dinheiro da primeira aplicação, ou seja, o montante 67.200 e reaplicou. O capital da segunda situação é os 67.200. Nós temos o capital, nós temos a taxa, nós temos o tempo. Basta então calcular o valor dos juros recebidos na segunda aplicação. Então, vamos lá. Os juros é igual ao capital investido, que no segundo caso é de 67.200, multiplicado pela taxa I, que é 5% ao mês, multiplicado pelos 2 meses. Tudo isso dividido por 100. Ok? A primeira coisa, antes de fazer qualquer tipo de multiplicação aqui, é simplificar. Vou cortar um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Vou reescrever. Os juros é igual a 672 vezes 5 vezes 2. Resolvendo essa equaçãozinha, a nossa taxa de juros, ou melhor, essa multiplicação, né? A nossa taxa de juros não, o valor do nosso juros, o valor do nosso rendimento é de R$ 6.720. Muito bem, vamos voltar às alternativas. Nós encontramos R$ 6.720. Nós visualizamos aqui, logo de cara, a alternativa B como sendo a correta. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha interesse, assista aos vídeos anteriores para estudar um pouquinho mais sobre a teoria dos juros simples e ver outros exercícios. E continue seguindo com a nossa série aí, que nós temos mais questões
e surgirão outros temas pela frente. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado.